Outros sinais, né, de alerta vermelho para a gente precisar estar atento: febre persistente, não é para nenhuma paciente, né, acabou de ganhar bebê, enfim, está apresentando febre. Algo tem, então algo a gente precisa avaliar. Será que é algo relacionado à mama, abdômen, enfim, a gente precisa identificar, porque uma paciente, imagina, com essa situação toda de um pós-parto, ela está com alguma questão que a gente suspeita de uma sepse extremamente grave, e o quanto que às vezes isso evolui de forma rápida. Então é algo que a gente precisa estar atento e perguntar para a paciente: está tendo febre, tem calafrio, dor abdominal, está com algum sangramento que percebeu que está diferente, tá? Então acho que é algo que é importante também da gente estar atento, principalmente paciente que fez cesárea, né? Então, identificar, tem alguma questão dessa ferida cirúrgica, examinar a paciente, sabe? Acho que isso que é extremamente importante a gente avaliar, e se a gente identificar, tem critério da gente encaminhar ela para urgência e emergência. E trouxe aqui também alguns alertas amarelos, tá? Dentro do próprio Tratado de Medicina de Família, ele detalha bem, então, a abordagem, né, em relação aos alertas amarelos tá bem bacana. Então, em relação à dor no períneo, né, então a gente precisa, como eu falei para vocês, examinar, entender bem, e tem algumas situações que a gente pode apoiar a paciente nesse sentido, às vezes fazer algumas compressas geladas, alguns medicamentos, alguns analgésicos, né, para poder aliviar essa questão da dor, né, da paciente, dor aí na relação sexual, porque normalmente quando a paciente ela amamenta, né, está em amamentação, aleitamento, tem uma tendência de fato da mucosa vaginal ficar mais seca, tá? E desse retorno também da paciente ao seu estado, né, vamos dizer assim, normal, pré-gravídico, também pode causar com a região vaginal ficar ressecada, tá? E aí, quando vai ter relação sexual, vai ter dor. Incontinência urinária ou fecal, como eu tinha falado para vocês, por toda a questão das mudanças da gestação, e aí vem passando por esse processo de voltar ao seu normal, e a depender da situação, a gente sabe que muita paciente tem os escapes, né? Acaba tendo incontinência, acho que é algo que é importante, a gente vai precisar avaliar. Constipação, como a gente tinha falado um pouquinho para vocês, é importante a gente ter um olhar no sentido da dieta, da ingesta hídrica, se a gente está ali na unidade básica, tentar pensar, de repente, em algum grupo ali da unidade, no sentido de melhora da alimentação, para a gente evitar que essa paciente fique constipada. Em relação às hemorroidas também, mesma coisa, está muito linkado aí também essa questão da parte de alimentação, ingesta hídrica, dor nas costas, para a gente fazer essa abordagem em relação à dor nas costas. E não tem evidências que diferenciem, que a gente não porpere em relação à dor nas costas, tem algo que a gente faça de diferente da população geral. Tá? Então, seguir o mesmo fluxo que a gente já tem em relação à lombalgia, tá? Cefaleia, acho que é algo que é importante a gente avaliar, principalmente verificar a pressão arterial, se a paciente teve esse histórico na gestação, de repente, de alguma síndrome hipertensiva, mais ainda a gente precisa ter esse olhar em relação a essa cefaleia. Fadiga, né? Entender de fato essa fadiga, tá cansada, tá conseguindo dormir, né? Enfim, a gente sabe o quanto que é difícil, mas a gente abordar um pouquinho, entender melhor essa questão da fadiga e avaliação de depressão pós-parto, né? Entender como é que está essa questão da saúde mental dessa paciente. Então, que eu trago um pouquinho mais para vocês, mais detalhes. E aqui eu trouxe aqui para vocês duas situações que costumam ser mais frequentes e que geram mais dúvida ali no nosso dia a dia, né? Como que eu acompanho essa paciente que, de repente, na gestação, ela teve uma diabetes gestacional, e aí como é que eu acompanho ela no pós-parto? O que eu faço com ela, né? Ela vai ser diabética, não vai ser diabética, enfim, então qualquer orientação. Tem dois fluxos que vocês estão vendo aí na tela, em relação a rastreamento de diabetes mellitus gestacional no Brasil. E aí, no segmento do pós-parto, tem um fluxo aí de cima que está quando eu tenho viabilidade do ponto de vista técnico total, então, tem condições financeiras, o local onde você atua tem a possibilidade de fazer, e o de baixo é quando eu tenho disponibilidade do ponto de vista financeiro e técnico de forma parcial. Pensando dentro do município de São Paulo, que eu acredito que a grande maioria, né, esteja atuando aqui, a gente tem essa viabilidade financeira e disponibilidade técnica total. Então, a gente vai colocar essa paciente dentro desse fluxograma, então, uma puérpera, e aí a gente vai avaliar essa puérpera 6 semanas após esse parto, e eu vou fazer esse rastreamento, de fato, eu vou descartar, e ela realmente ficou com um diagnóstico de diabetes gestacional, e no pós-parto isso desapareceu, e ela não vai ser uma paciente que é diabética, ou, de repente, a gente não vai ter essa condição. Tá? Então, o primeiro que eu preciso fazer é avaliar essa paciente com TOTG, né, aquele teste oral de tolerância à glicose,
que é bem chatinho, né, de tomar 75 gramas aí de glicose, e aí eu avalio essa paciente com uma dose em jejum, né, vou fazer a coleta dela em jejum, depois 1 hora após a ingesta da glicose e depois de 2 horas. E a depender do meu resultado, eu vou classificar essa paciente, né? Então, vocês conseguem ver aí como é que está o normal, quando essa paciente ela fica com uma glicemia de jejum alterada, quando ela tem intolerância à glicose, quando de fato eu vou fechar o diagnóstico de diabetes tipo 2, tá bom? Então, é importante que a paciente que apresentou no pré-natal diabetes gestacional, que a gente faça essa avaliação dela nessa consulta e que a gente faça esse segmento. Ou para descartar e que, de fato, após a saída do bebê, ela sair desse período de gestação e esse período de normalização do corpo dela, voltando tudo ao seu normal, estado pré-gravídico, a paciente já não tem mais essa questão relacionada à diabetes. Como nós vamos ter pacientes que predispôs toda essa situação da gestação, já tinha fatores de risco, teve esse diagnóstico de diabetes gestacional e que, de fato, posteriormente, ela vai ser uma paciente que vai ter diabetes mellitus, tá bom? É a minoria, mas, de qualquer forma, é algo que a gente não pode simplesmente não acompanhar nesse retorno da paciente, né, na nossa consulta do pós-parto. Mesma coisa em relação à paciente que teve uma questão de pressão alta aí durante a gestação, síndromes hipertensivas, que a gente também precisa avaliar essa paciente. Do ponto de vista da hipertensão, é um pouquinho mais trabalhoso, porque depende muito do que a paciente teve, né? Qual foi a síndrome hipertensiva que ela teve dentro desse período dela da gestação. Então, quanto mais a situação foi grave, né? Teve uma pré-eclâmpsia grave, teve uma síndrome de HELP, uma eclâmpsia, aí que eu vou precisar mais ainda acompanhar essa paciente de pertinho nessa consulta pós-parto. Normalmente, esses casos mais graves de síndromes hipertensivas, elas saem do hospital já com algum tipo de prescrição e orientação e para a gente poder fazer esse segmento dela. Muitas delas, às vezes, pode sair sem nenhum tipo nenhuma prescrição do ponto de vista de medicamento e você vai precisar avaliar essa paciente nesses primeiros dias dela, né, no pós-parto. Então, um paciente, por exemplo, que já é hipertensa crônica, que normalmente no pré-natal a gente modifica, a gente tem que fazer a troca da medicação da paciente que já era hipertensa, né, para usar o metildopa, ou aquela que a gente já também identificou durante a gestação, iniciou o metildopa, a gente precisa fazer essa nova avaliação dela no pós-parto em relação ao medicamento. Então, a paciente que já é hipertensa crônica, que a gente fez a troca para metildopa durante a gestação, quando ela voltar, a gente pode voltar com os medicamentos que ela utilizava anteriormente, desde claro que a gente avalie quais foram os medicamentos, mas na sua grande maioria, gente, eu trouxe uma outra tabelinha para vocês mais para frente, que vocês vão conseguir ver quais são as drogas que a gente pode prescrever, que não tem problema, tá? Então, a grande maioria dos medicamentos que a gente acaba tendo na unidade básica, essa paciente, quando a gente vai voltar com os medicamentos anteriores que ela já usava da hipertensão, não vai ter problema nenhum em relação à amamentação. Então, acho que é algo que é tranquilo para vocês conduzirem. Mesma coisa, a paciente que volta, que nunca não tinha histórico de hipertensão antes da gestação, ela teve uma situação no período do pré-natal e a gente identificou uma síndrome hipertensiva, né? E a gente inicia metildopa para ela durante esse pré-natal. Quando ela volta, a gente precisa fazer essa reavaliação da paciente, né? Será que, de fato, quando ela já sai do hospital, a pressão está normalizada e, de fato, foi algo só dentro desse período da gestação e ela não vai ter hipertensão? A gente precisa fazer essa avaliação dela. Normalmente, a gente pode, a depender, como eu falei para vocês, de qual quadro que foi, né? Qual a classificação que a gente teve em relação à síndrome hipertensiva, no sentido de suspender o medicamento nesse pós-parto e avaliar como vai ficar essa pressão dela. Então, ela vai precisar fazer um segmento dessa pressão para, de fato, a gente entender, olha, realmente a hipertensão só foi nesse período da gestação e você não é mais hipertensa, como não? Como ela pode, de fato, manter cifras elevadas de PA e ela, a partir daquele momento, ser uma paciente hipertensa. Então, acho que isso é algo importante da gente também ter de olhar para o segmento dela no pós-parto. E pedir, né, se for necessário, pedir exames complementares, a gente avaliar função renal, função hepática, algo relacionado às vezes ao coaguloma, enfim, mas tudo vai depender do que ela apresentou. Foi só uma hipertensão durante a gestação, ela já tinha uma hipertensão crônica e teve uma pré-eclâmpsia sobreposta, é uma paciente que teve pré-eclâmpsia grave, foi síndrome de HELP, né? Então a gente precisa entender melhor para poder fazer o segmento com exames complementares, medicação, enfim, no pós-parto.